Vou mandar um abraço pra Cláudia. Cláudia tá assistindo a gente Cláudia aqui. Cláudia, presença cativa aqui. Inclusive já esteve aqui no estúdio. Já veio no episódio de André Sotero, né? Isso. Doutor André Sotero. Na semana passada. Exatamente. Um abraço, Cláudia, pra você. Muito bom ter você aqui com a gente. E ela comenta bastante aqui. Comenta bastante. Você vê, ela fez um comentário aqui, William, sobre a estratégia de Bolsonaro, né? Uhum. O lance das anotações na mão, a campanha dele. Ela fez o seguinte: o acho inteligente / esperto, tanto que ganhou uma eleição sem nem participar de debate. Pois é. Sem apresentar plataformas seguras, entre aspas, né? Ou ele é inteligente ou quem votou que não é. Cara, aí volta pra questão do marketing, né? O marketing é você vender da melhor forma possível a ideia, as suas ideias, no caso político, obviamente, para que as pessoas comprem essas ideias e votem. Então veja, hoje eu vou falar por mim. Hoje eu estou numa campanha de marketing, tô auxiliando uma campanha, e a minha mente ela tá sempre voltada para o voto. Então a gente recebe as informações e pensa, como é que eu consigo embalar essas informações da melhor forma possível para que no final quem recebê-las pense, eu vou votar nesse cara. A lógica do marketing é essa. A embalagem que deram pro Bolsonaro foi, fica calado, em 2018. Entendeu? Você tomou uma facada, você é herói nacional, não fala nada. Porque se você fala, isso pode ser usado contra você, e aí não me importa a embalagem que a gente te dê, vai soar ruim. Que é o mesmo mal que o marketing do Lula tá sofrendo agora. Com o Lula, por exemplo, falando, se quer bater em mulher, não bata dentro de casa. E vai bater aonde, Lula? O Lula ele falou isso? Você não viu? Não. Caramba, isso cara. Eu não vi. Isso a gente precisa pôr no ar. Tem como pôr? Caramba, bicho. Botar no YouTube aí e jogar na tela aqui pra gente? Vamos procurar aqui. Mas é isso. Veja, tem candidatos... Você já viu aquela colocação do Romário falando sobre o Pelé? O Pelé calado é um poeta. Sim. É a mesma coisa para certos candidatos. Tanto que a assessoria do Lula já disse que vão reavaliar a participação dele nos próximos debates. O Ciro, pro debate, foi maravilhoso. Tanto que ele deu uma crescida nas pesquisas, tá se projetando. E era tudo que ele queria. Eram os debates, era uma oportunidade de falar, que é o ponto forte dele. Sim. E pro Bolsonaro e pro Lula foi péssimo. Pro Bolsonaro ainda foi relativamente bom, né? Mas pro Lula foi muito negativa a participação dele no debate. Pra Simone Tebet foi boa. Pra Soraya Tronic também foi positivo. Você achou? Eu achei. Eu achei que ela, obviamente... Ela e o Felipe Dávila, pra mim, foram horríveis. Foram ruins, né? Foram bem ruins. Soraya Tronic, obviamente... eu acredito que por que eu falo que foi positivo, né? Porque houve momentos assim que ela lacrou com algumas opiniões sobre Bolsonaro, principalmente, em que ela disse assim... É homem que se engrandece contra a mulher, quando ela criticou sobre a atitude de Bolsonaro contra a Vera Magalhães. Ah, sim. Ela disse assim, homem que fica tigrão pra mulher, mas que é uma tchutchuca do centrão. Aí são aquelas frases de efeito, né? Os cortes, né? O próprio pessoal do Pânico. Diz assim, ele tá querendo dizer uma corte aí. Mas ela também deu o melhor. Eu acho que foi ela. Aí a frase tá na tela aí. Se eu não... Tá aqui? Aí, a frase de Lula. Bater em mulher gera polêmica. Sobre bater em mulher gera polêmica e vira arma. Eu queria ver se tinha um vídeo. Ah, tem um vídeo, é? Tem um vídeo. Isso ele deu um discurso. Caramba, patrocina bicho. Nós, isto é. Pera aí, vamos lá. Vamos buscar o vídeo aqui, então. Vamos buscar o vídeo aqui. Bota Lula bater em mulher que aparece com certeza. Palavra-chave. Aí, ó. Ah, tá aqui. Fácil. Inclusive até um shorts no YouTube. Vamos aumentar o volume aqui. Eu tenho... Peraí. Eu por orgulho de dizer, a minha mãe, a dona Lindu, em 1956, ela teve coragem de largar do meu pai, com 8 filhos na mão, sem ter onde morar. Nós fomos morar num barraco. Mas ela falou, eu não moro com um homem que levanta a mão pra mim e saiu de casa e criou 8 filhos. É essas coisas que nós temos que aprender a fazer se a gente quiser melhorar o país. Até aí tá correto. Nós fizemos a Lei Maria da Penha e eu dizia, mão de homem
foi feita para trabalhar. Mão de homem foi feita para fazer carinho na pessoa que ele ama, nos seus filhos. Mão de homem não foi feita para bater em mulher. Quer bater em mulher, vá bater em outro lugar, mas não dentro da sua casa ou no Brasil, porque nós não podemos aceitar mais isso. Eu tenho sempre orgulho de... Então, Veja, e o marketing do sabe o Lula... que é que eu acho disso, William? É o descuido da idade dele. Eu acho. Assim, tem muitas pessoas que avaliam a postura de Lula. Tá, Lula tá cansado. Você vê como a voz dele tá prejudicada. Tudo bem, campanha política... Toda, mas a vida toda. Ele sempre teve a voz rouca, né? Mas você vê que tá num estágio diferente. Cara, Mas campanha política tem um cansaço e tudo mais, mas eu assim, não sou um fã de Lula, né? Não gosto muito da linha eu, dele. eu confesso assim que minha família em um determinado momento votou nele exatamente pela... Eu acho que todas as famílias brasileiras em um determinado momento votaram no Lula. Claro, o Lula foi... Bicho, Ele a imagem representou dele uma... era muito irada a Com imagem certeza, do cara. Era muito irada. Agora, assim, a história realmente, no decorrer do tempo ali, o cara cometeu uns deslizes, enfim. Né? A gente vai deixando de ser fã por causa dos deslizes, né? Esse é o ponto, veja. Eu não acho que tenha sido a idade, porque se a gente fizer um compilado de certas frases, existem diversos, vamos chamar de descuidos, ao longo da trajetória dele, sabe? Como ele dizendo que mentia quando as pessoas... quando ele ia pra França, dizia que tinha não sei quantos milhões de crianças de rua, e os franceses... Tem um vídeo dele dizendo, eu mentia, eu ia citando número, eu não tinha dado, mas eu ia citando número. Tem não sei quantas milhões de crianças de rua no Brasil. Que milhão choca, né? E os franceses aplaudiam. Aí ele disse que saiu da palestra, aí o cara virou pra ele e fez, Lula, não tem como ter essa quantidade de criança de rua, Lula, senão a gente não conseguia andar na rua, Lula. E ele falava isso e gargalhava, sabe? Como tem um vídeo dele conversando com um cara e fazia... Você é de Pelotas, né? Aí o cara, sou ele, cidade exportadora de viado. E dava um riso. Isso? Então, assim, existem diversos descuidos do Lula, Sim. e aí a gente pode citar N's, como existem diversos descuidos do Bolsonaro, como existem diversos descuidos do Ciro. Que, assim, se a gente fosse apegar a endeusar os candidatos, a gente não vai votar em ninguém, porra. Porque, exatamente. veja, todo mundo tem erro, tem falha. Só por isso ninguém seria candidato. Porque todo mundo conhece as suas próprias falhas. As pessoas não são. O que a gente precisa aprender a ponderar é... Essa pessoa desempenhando um bom cargo público, ela vai conseguir fazer um maior bem à população ou outra pessoa consegue fazer um bem maior? E assim a gente vai ponderando os nossos votos. Mas veja, é isso. Eu não acho que seja a idade. Às vezes é o que o cara pensa. É a mesma história da cachaça, né? Dizem que quando você bebe... Algumas coisas, a verdade sai. O seu filtro ele vai embora. Às vezes o Lula tinha um filtro, mas de vez em quando esse filtro dá aquela escorregada. Sim. Mas você veja que esse discurso dele, ele tem uma lógica que não é marqueteiro que faz. Isso é dele. Vou te citar um exemplo. Ele começa o discurso se vitimizando, porque aí ele cria empatia. A partir do momento que eu crio empatia com você, eu consigo te direcionar para onde eu quero. Aí depois que eu ganho a sua empatia e você já tá, tipo, mais aberto para o que eu vou te dizer... Que foi inclusive a tática que ele usou na sabatina do Jornal Nacional. Exatamente. Já foi no jogo de futebol. Então, assim, A mesma tática. sempre você cria empatia com as pessoas. Técnica de venda, política, de qualquer coisa. A primeira coisa que você faz é criar empatia. Ou através de coisas em comum, ou contando uma história triste com que a pessoa se comova, ou qualquer outra coisa do gênero. Vou citar um outro exemplo dele. O Lula, quando ele foi conduzido coercitivamente, que foi um erro, que ele não existe, pelo Sérgio Moro para prestar depoimento, foi até num aeroporto, pela Polícia Federal, ele deu uma entrevista, uma coletiva de imprensa depois. Primeira coisa que ele disse foi, não precisavam me levar coercitivamente. Era só terem me chamado que eu iria. Ele tinha sido chamado 3 vezes, e não foi em nenhuma das 3. Por isso que foi conduzido coercitivamente. Errado, para que fique claro. Não pode. Mas por isso que ele foi conduzido coercitivamente. Só que as pessoas para quem ele estava dizendo aquilo não sabia que ele tinha sido convocado e que tinha negado 3 vezes. Então aí ele começa a falar várias coisas que... Aí ele começa a contar sobre a história pobre dele. De que a vida foi muito dura para ele. Aí depois ele conta feitos que ele fez que ajudou a população pobre. E assim ele vai te direcionando para onde ele quer. Só que de vez em quando ele desliza. E essa linha de pensamento, de raciocínio dele cai.
E é aí que é onde o bicho pega. Porque, veja, a gente tá lidando com o meio, que é a internet. Parafraseando Ciro Gomes. Vamos. Imite ele, por favor. Lula, você é um encantador de serpente. Lula, É eu isso. conheço você, Lula, de muito tempo. Você é um encantador de serpente. É isso, cara. Ele aprendeu, ao longo da trajetória política dele, que ele faz muito bem Isso é a verdade. dizer o que as pessoas querem ouvir. Exatamente. Mas volta pra crítica que eu sempre faço, de que são discursos rasos. Pelo amor de Deus. Quer ver um discurso? Me dá um tema. A gente fugiu um pouco do negócio aqui, mas... Legalização do porte de arma. Legalização do porte de arma? Pronto. Eu vou contar uma história, isso é real. Isso é real. Sobre legalização de um porte de arma. Tem amigos dos meus pais que entraram em contato comigo porque eles tiveram uma discussão com um vizinho dentro de um condomínio, dentro de um condomínio fechado. Nitidamente, quem vai para um condomínio fechado vai visando segurança. Claro. Uma casa é muito melhor, é mais espaçosa, você pode reformar. Você vai morar dentro de um prédio, é para você ter a segurança de ter uma portaria, de seu filho ou de sua filha poder descer para brincar. Toda a lógica é essa, é muito simples de entender. Eles discutiram com um vizinho e o carro deles apareceu riscado 2 dias depois. Eles foram na delegacia, entraram em contato comigo para que eu fosse junto com eles, acompanhar eles na delegacia para prestar o BO. Chegando lá na delegacia, contaram os fatos, prestaram um BO. Aí, a bichinha da amiga da minha mãe virou e fez: moço, com isso aqui, se ele fizer de novo, ele vai ser o responsável, né? Aí o cara fez: não. Aí ela fez: e isso aqui serve pra quê? E aí o escrivão, muito carinhosamente, virou pra ela e fez: veja, isso aqui só serve pra registrar, não serve pra mais nada. Ela fez: e se a gente quiser se defender? Aí ele fez: é com vocês mesmo. Ela fez: e se eu fizer uma medida protetiva? Ele fez: olha, você pode fazer. Mas a medida protetiva é um papel. O papel vai dizer que Não vale ele não proteger de pode absolutamente chegar a nada. tantos metros de você. Mas se ele quiser chegar, ele vai chegar. Não vai ter um policial do teu lado. Não vai ter um policial te escoltando ou vigiando ele. É nitidamente um papel. Aí eu lhe pergunto, e eu pergunto a vocês: você vai ficar à mercê dessas pessoas? Quem nunca teve uma casa invadida, que morou em casa? Quem nunca teve um vizinho roubado? Ou quem nunca foi roubado? Na época que eu andava de ônibus, que ia pra escola ou ia pra faculdade, eu fui roubado diversas vezes. Isso é nítido. A polícia protege quem? Isso é direita e esquerda. A esquerda vai dizer que polícia só prende negro, pobre e bandido. E negro e pobre, periférico. A direita vai dizer que a polícia é honrada e não sei o quê. Mas ambos concordam que a polícia não protege. A direita diz que a gente precisa ter arma. A esquerda diz que a polícia é um sistema de opressão do Estado. Mas o resumo da ópera é que ambos vão concordar que a polícia não protege. E aí eu vou lhe perguntar: e agora? Quem poderá nos defender? Nós. Se for o Bolsonaro, ele vai contar uma história, que é uma outra história bem comum. Aquele cara que passou não sei quanto tempo no mato. Mogli? Não, pô. No que a polícia passou 200 dias procurando o cara escondido no mato. Puta, esqueci o nome dele, deu um branco agora. Ah, que merda. Não, Famosão, ficou lá no Mato Grosso, se eu não me engano. Sim, sim. Agora imagina aquele cara chega numa fazenda. Eu ia falar Álvaro, não tem nada a ver. Não. Agora imagina aquele cara chega numa fazenda e tem um maluco com uma M4. Sabendo que ele tava pela região. Aparece, amigo. Aparece. Aí volta o discurso. Mas as armas são usadas para matar as pessoas. Veja, volta para a questão da ferramenta. O fato de eu ter uma arma não significa necessariamente que eu vou usar ela pro mal. Até porque, sejamos muito claros nisso, se eu vou fazer alguma merda, eu tenho intenção de fazer alguma merda, eu não vou comprar uma coisa registrada, que vai ter a quantidade de balas que eu tenho, o número de registro da arma e afins, e que o Estado vai ter todas as minhas informações pra fazer merda, pô. Vão me achar. Quem quer fazer besteira vai comprar arma não legalizada. Quem compra arma legalizada é pra se defender. Obviamente, vai ter gente que vai comprar arma legalizada e vai fazer besteira. O nome do serial killer é Lázaro. Lázaro. Mas enfim, é isso. Qualquer discurso de político vai ser sempre assim. Você vai contar uma história triste e comovente. Você vai depois falar uma coisa que vai ser tipo de senso comum.
E a partir dali você vai dizer o que você quiser que a pessoa vai concordar contigo. Entendeu? Então, vamos reproduzir isso. Certo? Vou falar virando pra você, Ricardo. Claro. Ricardo, você mora em casa, né? Moro. Já teve assalto na tua rua? Já. Mais de um? Alguns. Já assaltaram a tua casa? Graças a Deus, não. Graças a Deus, não, né? Você mora com teus avós são idosos, e você tem uma irmã. Isso te preocupa, não preocupa? Bastante. Bastante, né? Tem alguma outra casa que só tenha mulher aqui perto que foi assaltada? Que foi assaltada, mas que só tem mulher, tem algumas, mas não tenho conhecimento de Tem assalto. algumas, né? Já imaginou o que podia ter acontecido com essas mulheres se elas estivessem em casas e à mercê de quem quer que seja, porque a gente não sabe quem é que entra. Sim. Não é verdade? Tem algum batalhão de polícia ou faz ronda de polícia aqui próximo? Alguns. Alguns, mas é Alguns, recorrente? mas não. Recorrente não. Tem uma Recorrente, frequência até boa, mas não é recorrente. Então imagina quanto tempo, isso se houvesse algum barulho ou uma denúncia de que a polícia podia chegar aqui. E aí essas pessoas vão ser protegidas por quem? Porque as casas aqui todas na rua tem grade, não tem grade? A grande maioria. A grande maioria. Mas os caras conseguem entrar da mesma forma. É. Os caras são bons. E aí elas vão ficar se defendendo com o quê? Com uma faca de cozinha, uma cadeira, Acho difícil. com o quê? Acho difícil. Agora, se essas pessoas tivessem armas, independente da força física, do porte físico que elas tivessem, principalmente as mulheres, são as mais vulneráveis. E eu não falo isso do ponto de vista de mulher ser fraca ou não. É porque fisicamente são mais frágeis e fisicamente elas estão à mercê de coisas piores do que só serem assaltadas. Será que uma arma não poderia fazer com que essas pessoas não apenas se sentissem, mas que de fato fossem mais seguras e pudessem se defender dentro da própria casa? Porque, veja, a posse de arma é diferente do porte. Certo. O que foi liberado no Brasil de uma forma muito clara é o direito de você ter uma arma dentro da sua casa. Você não pode andar É com um ela. rigor de E é muito diferente de você ter uma coisa e ter outra. Exatamente. O rigor da posse é Isso é completamente diferente muito do diferente. rigor do porte, né? O porte, por exemplo, dá uma liberdade, por exemplo, do cara carregar uma arma dentro do carro e ir para um clube de tiro, não necessariamente sacar a arma. Exatamente. Ele dá uma liberdade para você sair de casa, sair do seu portão de casa Exatamente. e ir portando sua arma para um clube de tiro, um local controlado. Onde você vai aprender Exato. Ou Treinar. praticar tiro Exatamente. esportivo, né? para que a cada vez mais você não cometa erros. O objetivo é esse. E novamente, vai ter gente que vai desvirtuar isso? Óbvio, a gente tá lidando com pessoas, senão a gente não vai poder fazer nada. Senão a gente não vai deixar as pessoas dirigirem, porque um cara bêbado pode fazer merda com o carro. Exato. Entendeu? A gente não vai mais Eu poder lembro, fazer nada. eu lembro de uma vez que uma amiga minha tinha acabado de ser habilitada. E aí na frente do pai dela, eu olhei assim pro carro dela e falei, esse carro é uma arma, hein? E aí o pai olhou assim pra mim, olhou pra ela e disse, é verdade. Foi? Já pensou? Ela continuou habilitada, graças a Deus, nunca aconteceu nada. Graças a Deus. Pois é, mas se você parar pra pensar, o carro também é uma arma, né? William, vamos passar pra outro assunto, cara. Pelo amor de Deus.